Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do clima subtropical do Rio Grande do Sul. Que clima é esse? Esse é um clima típico de áreas temperadas, ou seja, áreas que estão abaixo dos trópicos. No caso do Rio Grande do Sul, ele está no hemisfério sul, abaixo do trópico de Capricórnio. Como é que funciona essa dinâmica? Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente é. Quanto mais longe, mais frio. E devido às questões de radiação solar ao longo do ano, que em algum momento o hemisfério norte é mais iluminado, em outro o hemisfério sul é mais iluminado, os climas das regiões temperadas tendem a ser climas com estações bem definidas, como é o caso do clima subtropical que existe no Rio Grande do Sul. Quais são as características do nosso clima subtropical? Este clima ele tem as 4 estações bem definidas. O que significa isso? Ele tem um verão quente e um inverno frio. Entre as duas estações eu tenho estações de transição. O que acontece nessas estações de transição? É a transição do calor para o frio e do frio para o calor. Então logo após o verão vem o outono. Então os primeiros dias do outono tendem a ser dias mais quentes, enquanto os últimos dias tendem a ser dias mais frios. Isso se inverte lá na primavera. Os primeiros dias tendem a ser dias mais frios e no final dela os dias tendem a ser mais quentes. O que isso tem a ver com o nosso planeta? Existe o solstício e o equinócio. Solstício é quando eu tenho em algum lugar o dia mais longo e a noite mais curta, iniciando o verão, e quando é o oposto, a noite mais longa e o dia mais curto, inicia o inverno. Então, quando começa o inverno no hemisfério norte, começa o verão no hemisfério sul. Então, o que acontece? A gente está, por exemplo, na primavera. A partir do equinócio de primavera, eu vou ter ali um dia e uma noite com a mesma duração. Passei o equinócio de primavera, eu vou chegando até o dia que começa o verão, que é o solstício de verão. O que acontece? Nesse período, a cada dia que passa, a duração do dia vai aumentando e a duração da noite vai diminuindo, até eu chegar no solstício de verão. Depois que eu passo o solstício de verão, gradativamente o dia vai diminuindo e a noite vai aumentando até eu chegar no equinócio de outono, que novamente o dia tem a mesma duração que a noite naquele específico, e depois que passar a noite vai gradativamente ficando maior que o dia, até chegar ao solstício de inverno, onde eu tenho a noite mais longa do ano e o dia mais curto. Tem que falar de uma coisa muito importante aqui na região do clima subtropical no Rio Grande do Sul. Ele é um clima subtropical úmido e apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Ele sofre a influência de várias massas de ar. Por exemplo, no verão atua muita massa tropical atlântica que fica na parte leste, lá no Oceano Atlântico. Essa é uma massa de ar quente e úmida. Também atuam aqui a MTC, massa tropical continental, que surge ali no Paraguai. Ela tem características bem peculiares. Ela é uma massa de ar quente e seca. Geralmente massa de ar oceânica é úmida e continental é seca, mas nem sempre é assim, como é o caso da MEC, a massa equatorial continental, que também atua no Rio Grande do Sul, principalmente no verão, que é uma massa de ar que vem lá da Amazônia, que é a massa equatorial continental, uma massa de ar quente e úmido. Essa massa de ar, a atuação principalmente dela, impede que o Rio Grande do Sul e boa parte do centro-sul do Brasil seja um grande deserto. No inverno, eu vou ter a atuação da MPA, a massa polar atlântica. O que é essa massa de ar? É uma massa de ar frio e úmido. Essa massa de ar, quando avança no Rio Grande do Sul e no Brasil, ou por onde ela passa, se ela encontrar uma massa de ar quente no meio do caminho, ela vai já no choque provocar vento, que é o ar em movimento. Ele ocorre principalmente pela mudança de pressão atmosférica e o contato de ar frio com ar quente. Nessa brincadeira aí, ela acaba então empurrando o ar quente para áreas mais altas da atmosfera, faz essa massa de ar se resfriar, consequentemente ela se condensa e provoca a chuva, conhecida como chuva frontal ou chuva ciclônica, que vem de ciclos, ok? Então eu tenho calor, chega a massa polar atlântica,
provoca a chuva. Depois que essa chuva passa, a tendência é que a temperatura caia, e muitas vezes, podendo ocorrer inclusive a queda de neve em algumas regiões e a condensação superficial conhecida como geada, que nada mais é que o orvalho congelado. Então a geada ela não cai, gente, ela não precipita do céu. Eu tenho o orvalho que surge geralmente ao amanhecer, quando eu tenho um ar quente úmido que é liberado ali do solo em contato com o ar frio da noite, do amanhecer, e nesse choque eu vou ter a condensação do ar e consequentemente a formação do orvalho. Quando é que isso geralmente acontece? É de manhã cedo. Para acontecer isso eu tenho que ter uma superfície fria, tá? Então quando eu tenho uma temperatura a partir ali de 0 graus, ou pelo menos uma sensação térmica que deixa a temperatura próxima a 0 graus, esse orvalho congela e daí eu tenho a formação da geada. Novamente, ela não cai. Esperando o clima subtropical, ele é quente, gente. Ele assim, é normal em alguns locais, em alguns dias do verão, a temperatura chegar ou até mesmo passar dos 40 graus Celsius. Tá? Ainda mais se eu tiver um evento como, por exemplo, Laninha, que faz com que as águas do Oceano Pacífico esfriem, consequentemente diminua a evaporação, então eu tenho uma chegada menor de umidade no sul do Brasil. No verão eu vou ter também um outro tipo de chuva, tá bom? Que chuva é essa? É a chuva operária, brincadeira. É a chuva convectiva. O que acontece no verão? Se eu tenho um ambiente muito úmido, fica o dia todo o calor vai lá e evapora a água. Quando chega lá pelo final da tarde, a nuvem ela está carregada, então eu tenho a precipitação, que geralmente é uma precipitação forte e rápida ao final da tarde, entre as 5 e 7 horas. Por isso que ela é denominada também de chuva operária. Depois dessas informações todas, a gente consta que o clima subtropical típico do Rio Grande do Sul é um clima com uma grande amplitude térmica, uma grande variação de temperatura ao longo do ano. A amplitude térmica a gente mede ela diariamente, a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Por exemplo, hoje 5 graus de mínima, máxima 20 graus. 20 menos 5, 15. 15 é a amplitude térmica. Então, quando a gente tem um verão muito quente e um inverno onde a temperatura normalmente chega a 0 graus em algumas regiões, então, veja bem, muito calor no verão, muito frio em alguns momentos do inverno. O inverno ele se intensifica nas áreas mais altas, tá, gente? Porque quanto mais alto, mais frio. Numa média geral, a temperatura diminui a cada 100 metros 0,6 graus. Isso é uma média. Pode ser mais, pode ser menos. Porque isso acontece devido às questões de pressão atmosférica principalmente. Quanto mais perto do nível do mar, eu tenho mais moléculas de oxigênio, por exemplo. Elas estão mais próximas, então eu tenho uma absorção de calor maior. À medida que a gente vai subindo, essas moléculas elas ficam mais espalhadas. Consequentemente, elas têm um espaço maior entre uma e a outra. Consequentemente, tem menos, né? Então eu absorvo menos calor. Consequentemente, eu tenho o frio. Quanto à neve, né, que geralmente cai no inverno, a gente precisa de alguns detalhes, né? Eu preciso ter umidade e eu preciso ter temperatura de 0 graus ou próxima a isso, ok? O que geralmente acontece? Quando eu tenho muito frio, é geralmente em dias de céu limpo. As nuvens, geralmente elas bloqueiam o calor produzido pelo continente, pelos oceanos, e a temperatura não vai ser tão baixa. Inclusive no verão cria aquela sensação de mormaço, fica muito quente. Então o que geralmente acontece? Quando está muito frio, o céu está limpo. E quando tem a umidade, não está tão frio, não está o frio suficiente para ter a neve. Então por isso que geralmente é nas áreas mais altas que eu vou ter a neve. Porque aquela produção de calor que as nuvens bloqueiam, ela é menos intensa, porque nessas regiões se absorve menos calor do sol. Para isso, pessoal, espero que tenha ficado bem claro a questão do clima subtropical. Vocês estão vendo o ambiente, gente, é agosto de 2021, tá? Inverno, e está uma temperatura bem amena, tá? Inclusive em alguns momentos do dia
fez calor e à noite com certeza faz frio. A seguir, depois dessas minhas palavras, eu vou deixar um vídeo de um dia muito frio aqui no Rio Grande do Sul, lá numa cidadezinha chamada Jaquirana, para vocês verem a influência do vento. Sabe essa história de sensação térmica? É aquele negócio, tem uma temperatura X, o vento está acontecendo e como o vento bate em ti, como a temperatura bate em ti, é como tu sente. Então isso é sensação térmica. Ah, tá 5 graus. Eu posso ter uma sensação de menos 5 devido ao vento, por exemplo, certo? Forte abraço, fica aí a parte de um dia frio no Rio Grande do Sul. Forte abraço.